Central de Ouvintes Band News FM. Central de Ouvintes, desde cedo recebendo as mensagens dos usuários da Via Mobilidade. Sheila Magalhães e a Elaine Freire está aqui para dar uma geral aí em tudo que aconteceu e tudo que o usuário do trem sofreu na manhã desta quarta-feira, né, Elaine? Bom dia. Bom dia, Ivan. Sheila, as linhas 8 e 9 da Via Mobilidade voltam a ter problemas e aglomerações nas estações após o recesso de carnaval. Um princípio de incêndio interrompeu a circulação entre as estações Santo Amaro e Granja Julieta na linha 9 Esmeralda. A falha provocou revolta mais cedo entre os passageiros que disputavam um lugar dentro dos ônibus. Do lado de fora da estação Santo Amaro, na Avenida Padre José Maria, usuários fecharam a via e apenas motos conseguiram passar pelo local. A Polícia Militar também acompanhou, foi acionada durante esta manifestação. O apontador de obras, nosso ouvinte Igor Guilherme, perdeu o dia de trabalho depois de 3 horas de deslocamentos e tentativas para ir ao serviço. Hoje foi uma manhã extremamente complicada para a gente que é usuário da linha 9 Esmeralda. Já descendo da estação Santo Amaro, já aquela muvuca, a plataforma extremamente lotada, pediram para a gente sair da estação, para a gente pegar o Paese sentido Osasco, né? O pessoal já bastante nervoso, não tinha ninguém da Via Mobilidade para dar alguma informação para a gente do que a gente tinha que fazer. Na linha 8 Diamante, uma falha na rede aérea afetou a circulação de trens entre as estações Jandira e Barueri, ocasionando velocidade reduzida e maior intervalo no trecho por cerca de 3 horas. A operação foi normalizada por volta das 7h30 da manhã, mas os transtornos ainda são sentidos pelos passageiros. Trem extremamente lotado, algumas estações as pessoas não estão conseguindo entrar. Não tinha nem como descer do trem de tanta gente que já tinha nas plataformas, nas escadarias, tudo cheio, e eles falam que devido a uma falha. Não falam o porquê, só falam pra gente vir pegar o Paese. Aqui tá tudo lotado e não parece o Paese. As linhas 8 e 9 fazem parte do sistema de transporte sob trilhos e era gerenciada pela CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, mas desde o final de janeiro passou a ser administrada pela Via Mobilidade, mas as reclamações ainda persistem, sobretudo sobre falta de informação para os usuários que enfrentaram muitas dificuldades no início desta manhã de quarta-feira. Pois é, valeu, Elaine. Vamos ver como é que a Via Mobilidade reage, né, a essas reclamações e o que pode ser feito, né? A gente está em contato com o diretor de atendimento da concessionária, que administra as linhas 8 Diamante, 9 Esmeralda, que a Elaine trouxe aqui os relatos dos nossos ouvintes. É o Fernando Nunes, ao vivo aqui na Band News FM. Oi, Fernando, bom dia, obrigado por atender a Band News. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila. Bom dia. Fernando, antes de falar dos problemas de hoje, eu sei que essas duas linhas, antes de serem repassadas à iniciativa privada, elas já davam muitos problemas e uma questão muito séria em relação à energia, falhas de energia. Queria primeiro entender da Via Mobilidade qual o tamanho da bucha que vocês arrumaram assumindo essas linhas e se a gente tem ali no horizonte um prazo, não sei, para que essas falhas não aconteçam, né? Porque nas últimas semanas elas têm sido cada vez mais frequentes, né? E as reclamações vêm aumentando muito. Ivan, bom dia. Nós temos um mapeamento já prévio de todos os problemas que envolvem não só a rede aérea, mas todos os demais sistemas que implicam, né, e que apoiam a operação dos trens. Porque normalmente as pessoas olham o transporte metroferroviário e vê lá com o trem, a estação, né, a via, mas tem muito mais coisa por trás que dá suporte para permitir que diariamente sejam prestados as viagens, sejam realizadas as viagens, prestado serviço com qualidade. Como você disse, né? Iniciamos agora a nossa operação dia 27 de janeiro, tivemos alguns problemas nesse início agora, em particular a rede aérea que tem apresentado a maior incidência, por conta de ser um ativo que remonta, né, uma atualização mais forte, mais pesada, no final da década de 70, com a CEPASA, quando foi remodelada a linha 8, né, e a partir daí foram feitas outras atualizações
mas não com a profundidade que a gente vai poder realizar agora com esses investimentos que estão previstos para essas duas linhas. Só para você ter uma ideia, ela é uma concessão, não é uma privatização, é uma concessão do serviço, portanto a Via Mobilidade fica responsável pela manutenção, operação e conservação de todo esse ativo por 30 anos. Nós temos no nosso plano de investimento previsto cerca de 3,8 bi para poder investir nos sistemas, nos trens, para poder melhorar o padrão de qualidade, o patamar de confiabilidade da operação dessas duas linhas. E desses 3,8 bi, nós estamos falando de 30 anos de concessão. Só que esses 3,8 bi eles estão concentrados nos 3-4 primeiros anos. E onde haverá a maior intervenção, a intervenção mais forte em todos os sistemas, entre eles a rede aérea, que justamente é essa que nós teve esse problema, para que a gente possa conseguir melhorar e dar um serviço de maior confiabilidade. Agora, Fernando, para quem te ouve assim, dá um pouco de desespero quem depende dessas linhas, da 8 e 9, porque fica achando que até que esses investimentos saiam, até que essas melhorias venham, esse tipo de cena que a gente assistiu hoje se torna recorrente, continuará sendo recorrente? Sheila, gostaríamos de ter, né, uma varinha mágica para poder implantar tudo ao mesmo tempo em questão de horas. Mas não é possível, tá? É um plano de intervenção bastante grande, só para você ter uma ideia do problema que é fazer uma modernização como essa. Estamos preparados para isso, mas ele demanda tempo, tá? Só para você ter uma ideia, a circulação dessas duas linhas, assim como as demais linhas do trem, elas iniciam às 4 horas da manhã e terminam às 0 hora, meia-noite. Ou seja, os últimos trens partem meia-noite das estações terminais, levando os passageiros, vão chegar na outra ponta por volta da 1 hora da manhã, 1h10, até você fazer todo o processo de segurança, desligamento, nós estamos falando de 1h30 da manhã. 3h30, ou seja, 2 horas depois, você já precisa ter tudo ligado, os trens posicionados, para poder iniciar a circulação dos trens às 4 horas da manhã. Então, são janelas de intervenção muito pequenas. E por isso é que você não pode parar a operação no dia seguinte. Você tem que garantir que as suas intervenções noturnas, elas tenham começo, meio e fim, de forma a não vir a interferir com toda essa população que precisa, que necessita e que tem direito a esse transporte. E por isso essa intervenção, a gente fala em 3 a 4 anos, mas aí é o total das intervenções que a gente vai fazer nesse primeiro momento. A gente acredita que dentro desse primeiro ano já seja possível muito fortemente perceber uma melhoria da qualidade e da confiabilidade dos sistemas. Mas, novamente, né, nós não vamos conseguir implantar isso tudo de uma vez. Isso só seria possível se a linha não estivesse operando, né? Se fossem linhas novas que você constrói e você coloca todos os recursos e inaugura. Não, são linhas já que estão em operação, que atendem milhares de passageiros diariamente e que a gente precisa compatibilizar todas essas intervenções de forma a, no dia seguinte, continuar dando a prestação de serviço para permitir o transporte das pessoas. Agora, só complementando, né? A gente tem também uma outra oportunidade, que são os finais de semana. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes as pessoas também têm que fazer o transporte no final de semana, tem pessoas que trabalham, que estudam nos finais de semana, mas também será necessária forte intervenção aos finais de semana, principalmente aos domingos e feriados, de forma a conseguir aumentar o tempo de trabalho e agilizar esse resultado. Uhum. Fernando, pergunta também de muitos ouvintes aqui, desde cedinho, e não só hoje, nos outros dias em que houve problemas na circulação dos trens, até que essas melhorias também venham de operação e circulação, quando virão as melhorias nas informações prestadas, ou na falta delas, porque uma queixa muito frequente das pessoas é que as informações não chegam até os usuários, as informações do que está acontecendo, ou quando chegam de maneira tardia. Ou seja, já não é mais possível para a pessoa buscar uma alternativa ou saber exatamente qual é a situação daquele dia. O que será feito efetivamente para melhorar a informação prestada aos usuários?
Já estamos fazendo. Já desde que iniciamos o dia 27, existe disponível para os clientes, para os nossos passageiros poderem baixar nos seus celulares, o aplicativo da Via Mobilidade, que informa em tempo real a condição das linhas, se você tem um problema, e ele informa em tempo real. O nosso site também, ele tem essa atualização muito rápida, e no momento que você tem um problema, você começa então a avisar os passageiros através do sistema de som dos trens e das estações. No problema de hoje, vamos citar o exemplo, vamos dizer assim, pontual, né, do problema de hoje, da linha 9, que foi um problema que não foi originado nas próprias linhas. Na verdade, naquela região, na antiga Ponte João Dias, existem cabos que são de terceiros, que passam por sobre as vias. Eles cruzam de 90 graus, perpendicularmente, eles cruzam as nossas vias por cima da rede aérea. A rede aérea é o dispositivo, é o sistema que transmite a energia para os trens em 3.000 volts. Né? Então, esses cabos, provavelmente, e aí eu estou inferindo, né, que os técnicos que são responsáveis por isso, que não são da Via Mobilidade, que tem que definir isso, mas provavelmente por conta das fortes chuvas de ontem, que vocês também noticiaram todas as consequências nos vários bairros de São Paulo, por alguma razão eles começaram a cair, e eles acabaram encostando, então, a partir das 5 horas da manhã, começaram a encostar na rede aérea e começaram a faiscar. A gente mapeou o problema, nossos colaboradores acompanharam e mantivemos a circulação enquanto era segura. A partir do momento que eles começaram, então, realmente a ficar mais baixos e colocar em risco, e aí o que a gente tem que evitar? É uma situação onde o trem passe e acabe paralisando o trem e derrubando a energia com passageiros dentro dos trens e tendo que desembarcar em local que não é favorável, ou seja, entre as estações. E aí o problema está feito. Então a gente teve que interromper momentaneamente ali a operação. Você já tem um sistema que ele está carregado, que as pessoas estão dentro e que você não teve como avisar previamente antes de sair de casa, porque foi uma coisa que aconteceu ali a partir das 5h50 da manhã. E aí então é feito o acionamento do PAESE, como vocês estão, né, no site, no YouTube, vocês estão mostrando as imagens, né? É feito o acionamento do PAESE. E o PAESE, me permita explicar, é um plano de apoio entre empresas de transporte, sejam de ônibus, sejam de trem, sejam de metrô. E aí, numa situação onde você tem algum problema nas linhas, como aconteceu hoje, né, você aciona os ônibus para que eles possam atender aquele trecho que está interrompido, e é inegável que a capacidade de transporte do trem e do metrô é muito maior do que a dos ônibus, e por isso que a gente existe, para poder transportar as pessoas de forma segura, no transporte de massa. Né? E quando você faz esse acionamento, as empresas de ônibus, elas se mobilizam para poder direcionar os ônibus para esses locais, para essas estações, e aí você tem uma demanda que ela está já dentro da linha embarcada e que precisa se direcionar para os pontos de embarque das estações para poder os ônibus chegarem e essas pessoas poderem dar continuidade sem a cobrança de passagem. Okay? Então é demorado realmente a chegada dos primeiros ônibus. Depois que o processo se implanta, aí você até consegue fazer fluir a tua operação. Mas neste primeiro momento, por mais que você avise, que você atualize o site, que você dê os avisos nos trens, nas estações, é um volume muito grande de pessoas que têm que ser orientadas, e vocês viram as imagens, né? Até a Polícia Militar apoiou no processo, de forma a direcionar as pessoas para aguardar os ônibus, depois a chegada dos ônibus para orientar o embarque dessas pessoas. Bom, nosso compromisso aqui é com o fato. O fato é que às 5 da manhã a gente já relatava problemas. A linha 8 Diamante, a informação oficial no site da Via Mobilidade foi colocada às 6h10 da manhã e a da linha 9 às 6h40 da manhã. 1h10, 1h40 para informar no site, tá? É só em termos de fato mesmo, foi isso que aconteceu, é uma demora grande. Eu queria saber em relação à própria concessão, porque é o seguinte, né, a gente estava aqui, inclusive tem muitos ouvintes comentando sobre isso, Fernando, que quando você vai comprar uma casa, você vai lá, compra a casa, sei lá, vê as fotos, né, fica sabendo, aqui o tamanho dela, quantos quartos, chega lá, ela tá cheia de infiltração, ela tem rachaduras, você vai precisar gastar um dinheiro que não precisava. A Via Mobilidade sabia de todos os problemas que havia ali
nessas duas linhas antes de adquiri-las? Quer dizer, houve de alguma forma foi subestimado a situação? Quer dizer, você falou que, né, não é uma coisa que você resolve em horas ou em dias, né? Demora. É um sistema muito complexo. Mas é porque, para quem está no trem, saber se o fio é de João, ou é de Maria, ou é de outra empresa, o fio que pegou fogo, o fio que passa ali, não importa muito, né? De alguma forma, houve subestimaram, de alguma forma, o tamanho do problema que era a linha 8 e a linha 9 antes de assumir, ou a Via Mobilidade entrou nesse processo sabendo que seria um desafio colocá-la ela ali 100% para atender os usuários? Ivan, sabíamos que existe esse desafio, sim, até porque o governo do estado, quando ele faz um processo desse de licitação, ele disponibiliza visitas, né, na fase pré-licitação, visitas nas linhas, de forma com que você consiga mapear, visualizar uma parte desses problemas. Depois você passa por um período, né, de treinamento, de preparação, que ainda a responsabilidade ainda é do poder concedente, e somente após o dia 27 é que a gente efetivamente então assumiu e com as nossas equipes treinadas, né, pudemos então iniciar as intervenções sob a nossa responsabilidade, tá? Então assim, existe um mapeamento, sim. É lógico que quando você começa a verificar e você começa, vamos dizer assim, entrar mais fundo, você começa encontrar outras coisas que não necessariamente estavam mapeadas, mas sim, a gente tinha um mapeamento e eu posso fazer um comparativo um pouco diferente do que você fez, do que quando você compra uma casa. Na verdade, nós não compramos uma casa, né? Porque a casa você ainda poderia, se você encontra um problema que você não tinha visto, se você sabe do problema e você encontra algo um pouco diferente, você ainda tem a oportunidade de continuar na casa que você está, de você pagar um mês ou dois a mais de aluguel lá e não mudar para aquela casa. No nosso caso, não, é mais um comércio. Você adquire um comércio que você fechou as portas no dia e no dia seguinte você tem que assumir sob nova direção. Você não pode fechar, você não pode parar. E aí é que está a dificuldade e por isso o plano de investimento robusto, um plano muito bem estruturado e que a gente vai precisar de um tempo para poder conseguir colocar isso em ordem. A gente espera que a gente consiga, né, e esse é o planejamento, é por isso que estamos aqui, que a gente consiga nos primeiros meses já dar um retorno muito positivo para os nossos clientes, de forma a gente conseguir dar mais confiabilidade ao sistema. Então, assim, é um período de transição. De novo, gostaríamos de fazer isso muito rapidamente, em questão de horas, dias, semanas, mas ele não é possível fazer dessa forma. Mas isso não quer dizer que as nossas equipes não estejam trabalhando de forma muito pesada para poder normalizar isso. E eu tenho certeza que dentro em breve a operação dessas linhas será referência no transporte metropolitano de São Paulo, assim como já são a linha 4 e a linha 5, que são de responsabilidade do mesmo grupo que é a CCR. Não, eu não duvido que deva ser um desafio enorme. Imagina, se você tivesse que, Sheila, gerir ali de uma estação para outra, já deve ser uma coisa muito complicada, complexa, né, para fazer uma operação desse tipo. Imagino que seja difícil mesmo, né? É muito ruim não ter o prazo, né, não poder dar essa data certa para os ouvintes, mas, de novo, já te agradecendo, viu, Fernando, pela atenção aqui com o nosso ouvinte, eu deixo aqui esse recado que fizemos também recentemente com a CPTM sobre pelo menos os canais de comunicação. Eu sei que seu papel é defender aí que de fato o aplicativo funcionou, que o site funcionou, mas não tem funcionado, e não é só com a Via Mobilidade, é com o metrô, é com a CPTM, não funciona. Quer dizer, funciona, mas é atrasado. Então eu acho que, no mínimo, enquanto a gente tenta resolver esse problema que é o macro, né, que é a operação, enfim, o problema da energia, o problema dos cabos, tudo, dá pra gente pelo menos tentar fazer com que a informação chegue um pouco mais rápido aí para o usuário. Então fica aqui também, em nome dos ouvintes que estão aqui escrevendo no nosso WhatsApp, esse recado aí também para a Via Mobilidade. Dá para informar em menos de uma hora que há um problema ali e a pessoa poder se programar um pouquinho melhor. Fernando Nunes, diretor de atendimento da concessionária Via Mobilidade. Obrigado mesmo, viu, Fernando, por atender aqui a Band News FM e trazer essas explicações aqui para o nosso ouvinte.
Ivan e Sheila, eu é que agradeço, a Via Mobilidade é que agradece a prestação de serviço que vocês proporcionam, toda a população de São Paulo, em especial os nossos clientes, os nossos passageiros. E assim, anotado a sua dica, estamos aqui justamente para melhorar. Se já tivesse bom, não precisaríamos estar aqui. Estamos aqui para poder fazer o serviço e para poder melhorar essas linhas e com certeza no futuro, breve, estaremos aqui com vocês novamente para poder falar desses investimentos, dos trens novos que estão chegando a partir de janeiro, de tudo de bom que a gente vai conseguir colocar e promover em termos de programas de saúde, programas de acessibilidade nessas estações que é muito necessário para toda a população que a gente atende. Muito obrigado. Um bom dia. E assim, a gente tomara, né? Tomara que tudo isso venha mesmo e que a gente possa falar sobre isso. É o que a gente quer, mas a gente está aqui para ficar de olho também e para cobrar. São 10h03.